Era uma noite fresca de setembro, e eu estava em casa, cortando legumes, pensando nos planos para o fim de semana. Marcy tinha saído rapidamente para pegar uma garrafa de vinho, e eu estava imerso numa sensação de normalidades vida doméstica, as crianças dormindo lá em cima, e uma cozinha cheia de cheiros familiares. Mal sabia eu que naquela noite começaria uma série de revelações que eu jamais poderia ter antecipado. Marcy estava diferente ultimamente. Ela não era mais a mulher calorosa e animada que eu conhecia há mais de uma década. Havíamos compartilhado tanto, ou pelo menos eu pensava que sim. Ela era minha rocha quando lancei meu negócio, a pessoa que fazia nossa casa parecer um lar e nossa família uma fortaleza. Mas, nos últimos meses, havia uma distância que eu não conseguia explicar. Ela me afastava com um sorriso fácil, dizia que estava cansada ou que tinha muito trabalho para colocar em dia. Eu me convencia de que era apenas o estresse do novo projeto dela, algo em que ela estava profundamente envolvida. Ainda assim, as desculpas começaram a se acumular, e as viagens de trabalho à noite se tornaram mais frequentes. Eu podia sentir minha confiança nela vacilando, um sentimento estranho para mim, alguém que sempre viu a lealdade como algo absoluto. Queria acreditar que não era nada. Na verdade, eu precisava acreditar nisso. Naquela noite, enquanto cortava o último dos pimentões, o telefone de Marcy acendeu na bancada ao meu lado. Ela o tinha deixado para trás, o que era raro, porque ela estava praticamente colada no celular ultimamente. Eu dei uma olhada na prévia da mensagem. Era curta, vaga, com apenas 4 palavras, e não vejo a hora de amanhã. Era de alguém identificado apenas como OM, um nome que eu não reconhecia. Um arrepio percorreu minha espinha. Eu sabia que poderia ser nada, uma simples mensagem de um colega ou amigo. Mas, depois de todos esses meses me sentindo excluído, eu não pude ignorar o torcer desconfortável no meu estômago. Tentando afastar a sensação, coloquei a faca de lado e fui terminar de arrumar a mesa, decidindo ignorar aquilo. Mas quanto mais eu tentava ignorar, mais altos ficavam os meus pensamentos. Quem era o M? E por que estava tudo tão cuidadosamente escondido? Tentei me convencer. Talvez fosse algo inocente, apenas um amigo ou colega de trabalho. Mas Marcy nunca havia mencionado um OM, e o fato de tudo parecer tão secreto não parava de me incomodar. Disse a mim mesmo que não era o tipo de pessoa que vasculhava a vida alheia, que nosso relacionamento se baseava na confiança. Mas quando Marcy voltou e eu olhei para ela, havia um desconforto que eu não conseguia afastar. Mais tarde naquela noite, depois que ela foi para a cama, eu fiquei sentado na sala de estar, tentando entender tudo. Talvez eu estivesse exagerando. As pessoas têm amigos e conversas que seus cônjuges não sabem. Mas isso parecia diferente, e eu odiava a suspeita que estava me corroendo. Tentei dormir, mas minha mente ficava repetindo tudo o que eu havia ignorado nos últimos meses, as noites estranhas, as perguntas desviadas, a distância. Finalmente, minha paciência se esgotou. Eram 3 horas da manhã, e o sono estava bem longe. Fui até a cozinha, onde o telefone de Marcy estava na bancada, carregando. Peguei-o, com o pulso acelerado. Isso não era algo que eu imaginaria fazendo, e por um momento, quase o coloquei de volta no lugar. Mas uma parte de mim estava inquieta demais para ignorar o que parecia um alarme ensurdecedor tocando na minha cabeça. Desbloquear o celular dela foi fácil. Eu já tinha visto ela digitar a senha várias vezes. Minhas mãos tremiam um pouco enquanto eu abria as mensagens. O nome OM estava no topo da lista, como se eles estivessem em comunicação constante. As primeiras mensagens eram inocentes o suficientes, discussões sobre o trabalho e piadas leves. Mas conforme eu subia, o tom mudava. As mensagens ficavam mais pessoais, íntimas, com frases que não tinham lugar em um casamento. Meu peito apertou enquanto eu lia cada linha, cada palavra, sentindo como se tivesse caído em um pesadelo. As mensagens descreviam fins de semana, hotéis, planos para se encontrar. Minhas mãos ficaram frias quando percebi a dimensão da traição dela. Não era apenas um caso passageiro, era algo mais profundo, algo em que ela se envolvera, talvez tanto quanto ela já se envolvera conosco.
Eu continuei rolando as mensagens, absorvendo o máximo que conseguia suportar, sentindo como se as paredes da nossa casa, nosso suposto refúgio seguro, estivessem se fechando sobre mim. Havia mensagens sobre planos futuros, promessas que eu achava que ela reservava para mim, para nossa família. Cada palavra, cada mensagem carinhosa, ia corroendo a fundação de confiança que eu havia construído ao redor dela. Naqueles momentos, a realidade de tudo me atingiu e Marcy estava vivendo uma vida dupla. Coloquei o telefone de lado, sentindo um vazio no peito. A percepção não veio com a raiva que eu esperava. Em vez disso, foi uma onda de tristeza, como se eu estivesse perdendo alguém que amava, alguém que eu achava que conhecia. Não sabia quanto tempo fiquei ali, parado, olhando para a sala de estar vazia, o silêncio ao meu redor quebrado apenas pelo zumbido fraco da geladeira. Mas as peças estavam lá, e eu podia senti-las se encaixando em um quadro claro e inegável. Eu precisava de provas, mais do que apenas mensagens. Eu precisava de clareza sobre quem era essa pessoa e o que ela estava disposta a arriscar por ele. Na manhã seguinte, liguei dizendo que estava doente e passei horas vasculhando nossas contas compartilhadas, rastreando cada despesa duvidosa, jantares, hotéis, recibos de viagens de fim de semana que ela havia feito sozinha. Até fiz uma comparação com os e-mails dela, reunindo um arsenal de evidências que deixavam pouco para a imaginação. Depois daquele dia, tudo mudou. Eu fiz a minha parte amigável, solidário, o marido perfeito. Se Marcy notou algo diferente, não demonstrou. Mas eu estava determinado a levar isso até o fim, pronto para entregar minha própria forma de justiça. Marcy havia orquestrado essa farsa elaborada, uma traição disfarçada sob a fachada de casamento e compromisso. Ela havia destruído nossa família, dilacerado minha confiança, e eu não estava disposto a deixar isso passar em branco. Se ela queria manter segredos, então eu deixaria. Mas eu viraria o jogo contra ela, esperando o momento perfeito, a hora certa para confrontá-la, para que ela sentisse o golpe da traição de uma forma que nunca esqueceria. Os dias se transformaram em semanas enquanto eu reunia tudo o que precisava. Nas semanas seguintes, usei minha nova máscara com facilidade. Tornei-me a imagem de um marido solidário, pai envolvido e parceiro atento, ocultando cuidadosamente a verdade que eu havia desenterrado. Eu me exibi, me misturando nas rotinas e ritmos da vida familiar, esperando o momento certo para revelar o que sabia. Cada manhã, eu me levantava, ia para o trabalho e voltava para casa, enquanto calculava, me preparando. Isso se tornou meu jogo pessoal de xadrez, cada movimento meticulosamente planejado. Marcy parecia alheia à mudança. Na verdade, ela parecia aliviada, quase mais feliz, como se seu segredo estivesse a salvo. Ela seguia seus dias, planejando suas viagens de trabalho e passando horas extras na academia, com o telefone na mão mais vezes do que o normal. Às vezes, o simples fato de vê-las rindo com as crianças ou enrolada no sofá com seu livro favoritos me fazia questionar tudo. Como ela se tornará uma estranha? E como eu não percebi isso por tanto tempo? Sempre fui alguém que evitava confrontos. Eu odiava brigas, desprezava discussões barulhentas. Marcy e eu raramente brigávamos, até mesmo nossas discordâncias eram civis, respeitosas. Mas isso era diferente. Essa traição despertou algo dentro de mim, algo que estava adormecido há anos. Eu queria que ela soubesse a profundidade de sua traição. Mas não queria dar a ela a satisfação de uma explosão ou uma troca de palavras acaloradas que se apagariam rapidamente. Não, eu queria que ela sentisse a lenta, crescente percepção de que sua fachada estava prestes a desmoronar. Enquanto isso, tomei medidas para me preparar. Eu entrei em contato com um advogado, alguém que eu conhecia da faculdade e que lidava com casos como esse com discrição e precisão. Ele me orientou sobre o cenário legal, sugerindo maneiras de me proteger financeiramente e garantir que eu mantivesse a guarda das crianças. Eu não fazia ideia de quão feio isso poderia ficar, mas sabia que precisava estar preparado. Para manter meus planos em segredo, mantive a calma. Nos fins de semana, eu planejava passeios com Marcy e as crianças, viagens ao zoológico, jantares em família, noites de filmes. Eu fazia o meu melhor ato, querendo ter certeza de que não haveria espaço para dúvidas quando a verdade fosse revelada.
Eu queria que ela lembrasse desses momentos, para sentir o peso do que estava jogando fora. Uma noite de sexta-feira, cerca de um mês após a minha farsa, Marcy mencionou que viajaria a trabalho novamente. Desta vez, era uma reunião importante com um cliente o que ela não poderia perder, e ela ficaria fora por 2 noites. Ela soltou os detalhes com uma facilidade ensaiada, sorrindo e fazendo a mala como se estivesse se preparando para um fim de semana com amigos. Ela parecia quase animada, e eu não pude deixar de sentir um gosto amargo na boca. Mantenho meu rosto neutro, dando-lhe um aceno de apoio. Parece ser algo importante. Certifique-se de impressioná-los, eu disse, forçando um sorriso enquanto ajudava a fechar a mala. Ela sorriu, me deu um beijo rápido e me agradeceu por o entender. Era irritante como as mentiras saíam tão facilmente de sua boca. Mas eu permaneci estoico, observando-a atentamente enquanto ela seguia sua rotina, escondendo a raiva que fervia logo abaixo da superfície. Quando ela saiu naquela noite, segui meu próprio plano. Eu havia contratado um detetive particular, um homem discreto chamado Paul, com uma reputação de trabalho meticuloso e absoluta discrição. Ele seguiria Marcy, documentando seus movimentos, tirando fotos, rastreando para onde ela ia e com quem se encontrava. Era surreal, como uma cena de filme, mas eu sabia que precisava disso. Eu precisava de provas que fossem além das mensagens e extratos bancários, algo inegável. Naquela noite, segui a rotina em casa, colocando as crianças na cama e lendo suas histórias favoritas. Fiquei um tempo ao lado das camas, pensando que tudo isso era por eles. Eles mereciam estabilidade, um lar livre do tipo de traição que Marcy havia desencadeado. Fiquei acordado até tarde, assistindo parcialmente um filme antigo, minha mente em outro lugar, esperando pelo relatório de Paul. Na manhã seguinte, acordei e encontrei um e-mail esperando na minha caixa de entrada. Paul havia anexado uma série de fotos e um resumo da noite anterior. À medida que eu rolava pelas imagens, senti meu pulso acelerar. Lá estava Marcy, encontrando Emil em um restaurante chique no centro, o tipo de lugar que ela costumava dizer que era reservado para ocasiões especiais. Fiquei olhando para a foto deles sentados próximos, rindo, a mão dela no braço dele. A familiaridade entre eles era dolorosa de ver. O resumo de Paul era breve, mas completo. Eles haviam jantado, ficaram para tomar uns drinks e depois caminharam juntos até um hotel próximo. As fotos continuavam-se um beijo na rua, ela se inclinando para ele, e então ambos desaparecendo pela entrada do hotel. Fechei meu laptop, sentindo uma onda de raiva, traição e, estranhamente, alívio. Aqui estava, a prova inegável que eu esperava. Passei o resto do fim de semana seguindo a rotina. As crianças notaram a ausência de Marcy, mas não pareceram muito afetadas, já estavam acostumadas com as viagens de trabalho dela. Eu as mantive ocupadas, levando-as ao parque, comprando o sorvete favorito delas, e enquanto isso, planejava a próxima fase da minha revelação. Eu queria que ela visse o que havia feito para perceber a profundidade de sua traição, não com raiva, mas com a fria e dura verdade. Marcy voltou tarde na noite de domingo, com a mala na mão, o olhar familiar de satisfação no rosto. Deixou a bolsa no corredor, respirou fundo e entrou na sala onde eu estava esperando. Ela sorriu, como se nada tivesse mudado, como se fosse apenas mais um fim de semana normal. Oi, ela disse, com um leve tom de cansaço na voz. Como foi o fim de semana? Foi bom, eu respondi, mantendo meu tom calmo, quase alegre. As crianças se divertiram bastante. Fomos ao parque e assistimos a um filme. Elas sentiram sua falta. Ela sorriu, uma centelha de algo que poderia ser culpa cruzando seu rosto. Mas isso desapareceu em um segundo, substituído pela máscara familiar que ela usava há meses. Eu também senti falta delas, ela disse. Vou compensá-las essa semana. Assenti, fingindo aceitação. O momento ainda não era o certo, mas logo seria. Eu esperaria, aguardando a oportunidade perfeita para expor tudo. Na semana seguinte, coloquei meus planos finais em ação. Imprimi as fotos, os extratos bancários, as mensagens que eu tinha salvo. Compilei tudo em um arquivo, um registro de suas mentiras, seu engano, sua traição.
Era quase surreal segurar aquelas provas nas minhas mãos, vendo a confirmação da duplicidade dela tão claramente exposta. Eu não sentia mais raiva. Em vez disso, havia uma sensação de frieza, de uma resolução distante. Na noite de sexta-feira, disse a Marcy que tinha uma surpresa para ela. Sugeri um jantar tranquilo em casa, só nós dois, depois que as crianças fossem para a cama. Ela parecia satisfeita, até animada, como se achasse que eu estava planejando algo romântico. Era irônico, na verdade, como ela não suspeitava de nada. Preparei a mesa, diminui as luzes e servi o vinho favorito dela, fazendo meu papel à perfeição. Ela sorriu ao dar um gole, olhando para mim com aquele calor familiar de antes. Enquanto terminávamos o jantar, eu me reclinei, observando-a cuidadosamente, saboreando o momento. Alcancei sob a mesa, puxei o arquivo que havia preparado e o coloquei à sua frente. Ela olhou para ele, confusão piscando em seus olhos. "O que é isso?" ela perguntou, sua voz hesitante. "É tudo, Marcy", respondi calmamente. "Cada mentira, cada traição, tudo exposto para você." O rosto dela ficou pálido, sua mão tremendo ligeiramente enquanto ela pegava o arquivo. Ela o abriu, os olhos se arregalando à medida que folheava as páginas, cada peça de evidência mais incriminadora que a anterior. A cor desapareceu de suas bochechas à medida que a realização se instalava, o peso de suas ações caindo sobre ela. "Por que, e como você", e ela gaguejou, sua voz mal audível. Fiquei em silêncio, deixando-a processar, observando enquanto a verdade desmoronava o mundo cuidadosamente construído dela. Era tudo o que eu havia planejado e, ao observar seu rosto, senti uma estranha sensação de satisfação, uma justiça fria que eu não sabia que ansiava. Marcy ficou olhando para o arquivo em silêncio, os dedos tremendo enquanto folheava cada página, cada foto. Seu rosto estava pálido, sua expressão mudando de choque para horror e depois para algo que se assemelhava ao desespero. Ela olhou para mim, procurando algum sinal de misericórdia ou compreensão, mas eu fiquei em silêncio, resoluto. Este momento não era sobre dar-lhe conforto ou respostas, era sobre confrontá-la com a verdade, a prova irrefutável de sua traição. "Por que você não disse algo antes?" ela sussurrou, sua voz mal audível, como se cada palavra drenasse. Deixei a pergunta dela pairar no ar. Eu queria que ela sentisse o peso disso. Finalmente, respondi, minha voz firme e sem emoção. "Porque eu precisava que você soubesse como é ser traído, ser deixado na escuridão enquanto alguém em quem você confiava mentia para você todos os dias", eu disse. "Eu precisava que você visse exatamente o que tem jogado fora." Ela cobriu a boca, os olhos brilhando com lágrimas que ela lutava para segurar. Mas para mim, aquelas lágrimas pareciam vazias. Elas não podiam desfazer o dano que ela havia causado, não podiam apagar as mensagens, os jantares, os fins de semana secretos que ela compartilhava com outro homem. O silêncio dela e as lágrimas não a absolviam. Ela havia me mostrado quem ela realmente era, e eu não iria deixar que ela esquecesse. Ela tentou recuperar um pouco de compostura, alisando as páginas do arquivo como se pudesse, de algum modo, suavizar as evidências incriminadoras. Eu não sei o que dizer." E nunca quis te machucar", ela sussurrou. "Isso não é o suficiente, Marcy", respondi, mantendo minha voz fria. "Você teve todas as chances de parar, de me dizer a verdade. Mas, em vez disso, você mentiu, repetidamente." Ela engoliu em seco, o olhar caindo sobre a mesa. Não era para chegar tão longe", ela gaguejou, procurando palavras que pudessem amenizar o peso de sua culpa. "Simplesmente, aconteceu. Eu estava infeliz, e ele me fez sentir." "Não", eu a interrompi bruscamente, meu tom não dando espaço para argumentos. "Não tente justificar. Não me diga como ele te fez sentir. Quaisquer desculpas que você tenha, guarde para si mesma. Eu não preciso ouvi-las." Ela ficou em silêncio, e por um momento, o quarto ficou preenchido apenas com o som da nossa respiração. Ela parecia lutar com as palavras, as explicações que queria oferecer, mas sabia que cairiam por terra. Eu a deixei ficar naquele silêncio, permitindo que ela sentisse a gravidade do que fizera.
Finalmente, ela falou, sua voz mal um sussurro. Me desculpe, eu realmente sinto muito. Eu cometi um erro. Um erro horrível. Eu quase ri da absurdidade de suas palavras. Um erro. Ela pensava nisso como um erro, como se fosse um pequeno lapso de julgamento. Mas isso não era um erro qualquer, era uma mentira calculada, uma traição que se desenrolou ao longo de meses, talvez até anos. Um erro é deixar seu celular no restaurante ou esquecer um aniversário, eu respondi. Isso foi uma escolha. Uma escolha que você fez repetidamente, toda vez que mentiu para mim, toda vez que olhou nos meus olhos e fingiu que estava tudo bem. Ela abriu a boca para responder, mas rapidamente a fechou, como se percebesse a futilidade de tentar se defender. Eu podia ver as paredes de suas racionalizações desmoronando, cada mentira que ela havia contado para si mesma desabando sob o peso da minha raiva, do meu sentimento de traição. Pela primeira vez em muito tempo, ela estava sem palavras. Levantei-me, empurrando minha cadeira para trás com uma calma controlada que disfarçava a tempestade que se formava dentro de mim. Caminhei pela sala, precisando da distância física para me impedir de gritar, de deixar a raiva que fervia dentro de mim explodir finalmente. Mas eu sabia que não podia dar a ela essa satisfação. Não podia deixar que ela pensasse que ainda tinha esse poder sobre mim. Eu pensei que fossemos parceiros, Marcy, eu disse, minha voz mais baixa, mas mais cortante. Eu pensei que tivéssemos algo real. Mas, claramente, eu estava errado. Você não apenas me traiu, você jogou fora tudo o que construímos juntos. Você jogou fora nossa família. Ela olhou para baixo, como se a enormidade de suas ações finalmente estivesse se instalando. Seus ombros caíram, e por um breve momento, ela parecia uma estranha. A mulher que eu amava, a mãe dos meus filhos, parecia perdida, substituída por essa versão vazia de si mesma, uma casca que nem sequer conseguia encontrar palavras para justificar suas ações. Por favor, ela disse finalmente, sua voz rouca, deixe-me tentar consertar isso. Deixe-me pelo menos tentar corrigir isso. Eu balancei a cabeça lentamente, o peso da minha decisão se assentando pesadamente sobre mim. Não há nada para consertar, Marcy. Você se encarregou disso. Ela começou a chorar, então, lágrimas silenciosas escorrendo por seu rosto, seu corpo sacudido pelos soluços silenciosos de alguém que finalmente percebeu que perdeu tudo. Mas a visão de suas lágrimas não me comoveu. Eu não tinha mais simpatia por ela, não queria confortá-la ou consolar. Ela havia tirado isso de mim quando fez a escolha de trair tudo o que havíamos construído. Deixei que ela chorasse, esperando até que seus soluços se acalmassem, até que ela fosse pouco mais que uma casca, esvaziada pelo peso de sua culpa. Eu queria que ela sentisse cada grama de arrependimento, cada dor pela tristeza do que fizera. Mas mesmo enquanto eu estava ali, observando-a desmoronar, eu sabia que não havia terminado. Isso não era apenas sobre expô-la, era sobre tomar o controle, recuperar a vida que ela havia tentado destruir. A mais, eu disse calmamente, puxando outro conjunto de papéis de minha pasta e colocando-os à frente dela. Ela olhou para os papéis, a confusão piscando em seus olhos manchados de lágrimas. O que é isso? Ela perguntou, sua voz trêmula. Esses são os termos do nosso divórcio, respondi, meu tom frio e inflexível. Eu vou pedir a guarda total das crianças. Quero a casa, e quero garantir que elas fiquem comigo. Você terá direito de visitação, mas só isso. Isso não se trata mais de nós, Marcy. Você fez suas escolhas, e agora eu estou fazendo as minhas. Ela olhou para mim, o choque estampado em seu rosto, como se a finalização das minhas palavras só tivesse acabado de se registrar. Por um momento, vi um flash de algo, talvez raiva, talvez desesperos, mas isso desapareceu rapidamente, substituído por uma aceitação resignada. Ela sabia que não tinha mais chão para se apoiar, nenhuma defesa que pudesse desfazer o dano que havia causado. Eu não sei o que dizer, ela murmurou, sua voz mal audível. Não diga nada, eu respondi, minha voz cortante. Você já disse o suficiente. Virei-me, deixando-a sozinha à mesa, seus ombros curvados, sua cabeça baixa, uma figura quebrada na luz fraca de nossa cozinha.
Não olhei para trás. Eu não precisava ver as consequências, não precisava saber como ela lidaria com as consequências de suas escolhas. Isso não era mais sobre ela. Era sobre mim, sobre retomar o controle da minha vida, da minha família e do meu futuro. Saí da sala, sentindo uma estranha sensação de alívio, como se um peso que eu nem percebia que estava carregando finalmente tivesse sido levantado. Eu sabia que o caminho à frente seria desafiador, que reconstruir minha vida sem ela seria um processo repleto de dor e incerteza. Mas eu também sabia, com absoluta certeza, que estava fazendo a coisa certa. Eu havia recuperado minha dignidade, meu respeito próprio, e naquele momento, senti uma liberdade que não sentia há anos. Fui até o andar de cima, verifiquei as crianças, observando-as dormir pacificamente, felizes e sem saber da tempestade que acabará de passar pela nossa casa. Elas eram minha prioridade agora, a razão pela qual eu seguiria em frente, a razão pela qual eu lutaria para construir uma nova vida a partir dos destroços que Marcia havia deixado para trás. Quando fechei as portas dos quartos delas e desci pelo corredor, dei uma última olhada na casa que havíamos construído juntos. Foi um momento agridoce, um lembrete do que um dia compartilhamos e do que, finalmente, foi destruído. Mas eu não senti tristeza, nem saudade. Em vez disso, senti uma determinação profunda, um compromisso de seguir em frente, mais forte e mais determinado do que nunca. O silêncio da casa me envolveu enquanto eu apagava as luzes e ia para a cama, pronto para começar o longo caminho da cura, da reconstrução e de retomar a vida que eu merecia. As semanas após aquela noite foram um borrão de reuniões legais, papelada e o quieto navegar pela minha nova realidade. Eu me movi rapidamente, colocando distância entre nós enquanto finalizava o divórcio e me preparava para recomeçar. Marcy não lutou contra mim. Ela assinou os papéis, fez as malas e saiu sem uma palavra. Era como se a vida que havíamos construído juntos tivesse desmoronado em pó, se dispersando em memórias que eu mal conseguia manter. As crianças sofreram, é claro. Elas fizeram perguntas que eu não podia responder e lamentaram por uma família que não entendiam estar perdida muito antes da verdade vir à tona. Fiz o meu melhor para ser forte, para tranquilizá-las de que tudo ficaria bem, mesmo que, no fundo, eu não estivesse certo de acreditar nisso. Passei pelos movimentos, determinado a ser o pai de que precisavam. Mas, não importava o quanto eu tentasse, uma dor vazia permanecia um resquício da vida que eu achava que tinha e da qual nunca poderia me recuperar. Um mês depois que Marcy se mudou, levei as crianças para uma viagem ao interior, esperando que a mudança de cenário nos ajudasse a todos a curar. Ficamos em uma cabana tranquila à beira do lago, longe do barulho da cidade e das memórias dolorosas do que nossas vidas haviam se tornado. Durante o dia, fizemos caminhadas, tentamos pescar, jogamos cartas ao redor da lareira. Eu queria dar a elas um pouco de normalidade, algo que as fizesse sentir-se seguras novamente. No nosso último dia lá, enquanto o sol começava a se pôr sobre o lago, fui dar uma caminhada sozinho pela orla, deixando meus pensamentos vagarem. O ar estava fresco, cheio do cheiro de pinho e água do lago, e pela primeira vez em semanas, senti algo próximo à paz. Pensei no futuro, em como iríamos reconstruir, em como daria às crianças uma vida estável, livre da dor que Marcy havia deixado para trás. Eu acreditava que, de alguma forma, nós conseguiríamos superar isso. Mas quando voltamos para casa naquela noite, tudo desmoronou. Era tarde, quase meia-noite, quando ouvi uma batida na porta. Eu acabará de colocar as crianças na cama, sentindo a satisfação tranquila de um longo dia bem aproveitado, quando a batida silenciosa quebrou o silêncio da casa. Franzi a testa, perguntando quem poderia estar visitando a essa hora. Abri a porta, e lá, sob a luz tênue da varanda, estava Marcy. O rosto dela estava pálido, marcado por linhas de cansaço e tristeza que eu nunca tinha visto antes. Ela parecia mais magra, mais velha, como se as semanas desde o nosso último encontro a tivessem envelhecido em anos. Ela segurava um pedaço de papel dobrado na mão, o olhar fixo em algum ponto além de mim, perdida em sua própria dor privada. "O que você está fazendo aqui, Marcy?" eu perguntei, mantendo o tom firme. Ela olhou para cima, seus olhos vazios e sem vida. "Eu precisava te ver", ela disse, sua voz quase um sussurro. Não sabia para onde mais ir.
Cruzei os braços, lutando contra a raiva familiar que se erguia dentro de mim. Já dissemos tudo o que tínhamos para dizer. Não há mais nada entre nós, Marcy. Você se encarregou disso. Ela balançou a cabeça lentamente, quase como se não tivesse me ouvido. Sua mão tremia enquanto ela estendia o papel. Eu não espero que você me perdoe, ela disse, a voz trêmula. Mas, e eu preciso que você entenda. Peguei o papel relutantemente, sentindo o peso da sua desesperança no gesto. Desdobrei-o lentamente, meus olhos vasculhando as palavras escritas com clareza, as frases que começavam confiantes e se tornavam vacilantes no final. Era uma carta de despedida. E, nessas poucas linhas, Marcy despejou tudo o que havia escondido. Suas razões, seus arrependimentos, sua culpa e, para meu choque, o sofrimento silencioso que ela havia escondido de mim todos esses anos. Ela falou sobre se sentir presa, sobre enterrar partes de si mesma, sobre ser assombrada por coisas que nunca sentiu que poderia compartilhar, nem mesmo comigo. Suas palavras eram cruas, honestas de uma forma que eu não esperava, cheias de uma vulnerabilidade que eu não via desde os primeiros dias do nosso casamento. As últimas linhas me deixaram frio. Eu achei que poderia viver com meus erros, com a pessoa que me tornei. Mas a verdade é que perdi tudo o que realmente importava, e não sei como seguir em frente. Eu sinto muito pelo que fiz, pela dor que causei a você e às crianças. Talvez um dia você me perdoe, ou pelo menos me lembre como a mulher que você já amou, antes de tudo isso. Não posso mais viver com o que fiz. Senti um calafrio enquanto olhava para ela, a realização se instalando como um peso pesado no meu peito. Ela viera para se despedir, um último ato de expiação, uma última chance de se livrar do fardo antes de entrar na escuridão da qual não podia escapar. Marcy, eu sussurrei, a raiva desaparecendo enquanto algo próximo de pena tomava seu lugar. Por favor, qualquer coisa que você esteja pensando, você não precisa fazer isso. Mas ela balançou a cabeça, os olhos molhados com lágrimas não derramadas. É tarde demais, ela disse. Eu perdi tudo o que fazia a vida valer a pena. Eu te traí, traí as crianças, e não posso desfazer nada disso. Não espero que você entenda, mas eu precisava que você soubesse. Mil emoções se reviravam dentro de mim: raiva, tristeza, pena, arrependimento. Eu queria estender a mão, dizer a ela que, apesar de tudo, ainda havia um caminho a seguir, que ela ainda poderia fazer parte da vida dos nossos filhos. Mas as palavras soavam vazias, sem sentido. Passei meses construindo minha própria armadura, me preparando para seguir em frente sem ela. E agora, diante de mim, estava a mulher quebrada que eu um dia amei, despida de toda pretensão, sobrecarregada por uma culpa pesada demais para ela suportar. Ficamos em silêncio, dois estranhos ligados pelos restos de uma vida destruída, ambos lamentando o que jamais poderia ser consertado. Eu queria dizer algo, qualquer coisa, que aliviasse a dor dela, mas as palavras me faltaram. Ela me deu um pequeno sorriso triste, seus olhos cheios de uma resignação que cortava mais fundo do que qualquer raiva ou acusação poderia. Cuide deles, ela disse suavemente, sua voz mal mais que um sussurro. Garanta que eles saibam que foram amados. Ela se virou e foi embora, desaparecendo na noite, me deixando parado na porta, segurando a carta com os dedos dormentes. Esperei, na esperança de que ela olhasse para trás, que ela voltasse ao juízo e se virasse. Mas ela não olhou. O som dos passos dela se afastando na noite e eu fiquei ali sozinho, o peso de suas últimas palavras pressionando-me como um manto de chumbo. Na manhã seguinte, a polícia apareceu à minha porta. Eles haviam encontrado o carro dela perto dos penhascos, a alguns quilômetros da cidade, estacionado cuidadosamente à beira. Não havia sinal dela, apenas uma pequena bolsa com seus pertences deixada no banco do passageiro, o motor ainda quente. Fiquei em silêncio atônito enquanto o oficial relatara as informações, sua voz suavizada por uma simpatia que eu não queria. Eu mal conseguia ouvi-lo, suas palavras se misturando a um zumbido surdo enquanto eu tentava processar a verdade impossível. Marcy se foi. Ela havia deixado este mundo da mesma forma que deixará o nosso casamento, silenciosamente, sem aviso, desaparecendo nas sombras de suas próprias escolhas.
Pensei nas últimas palavras dela, na tristeza que se gravou em seu rosto, e uma dor vazia se abriu dentro de mim, uma tristeza que eu achava que era imune. Eu queria justiça, retribuição, um pedido de desculpas que nunca seria tarde demais. Mas isso? Isso era uma perda para a qual eu não pude me preparar, uma dor que desafiava o fechamento ou a paz. Eu me vi de pé à beira do lago naquela noite, observando o sol se pôr abaixo do horizonte, o céu tingido com tons de vermelho e violeta. Tentei encontrar consolo na beleza silenciosa da cena, mas tudo o que eu sentia era o vazio que ela havia deixado para trás. Ela se foi, deixando apenas fragmentos de memórias, uma vida interrompida por arrependimentos e desculpas não ditas. E, embora eu quisesse odiá-la, ressentir-me por tudo o que ela fizera, tudo o que eu sentia era uma tristeza pesada e implacável. Nas semanas que se seguiram, passei pelos movimentos, vazio e à deriva. Avisei as crianças da melhor forma que pude, poupando-as dos detalhes dolorosos, tentando protegê-las da verdade. Mas elas sentiram, no silêncio que se instalou em nossa casa, no espaço vazio onde a mãe delas um dia esteve. Elas fizeram perguntas que eu não podia responder, olhavam para mim em busca de uma tranquilidade que eu não sabia como dar. E assim, a vida seguiu, uma existência frágil e agridoce construída sobre as ruínas do que um dia foi. Eu derramei tudo o que tinha sobre minhas crianças, determinado a lhes dar uma sensação de estabilidade, uma vida livre das sombras do passado. Mas, de vez em quando, nos momentos quietos depois que elas iam para a cama, eu me via voltando àquela noite, ao olhar final e assombrado nos olhos de Marcy. Eu queria vingança, mas no final, tudo o que eu tinha era uma vitória vazia, uma vida fraturada por segredos e uma perda que me assombraria para sempre.